Sabe, é curioso pensar como um movimento, bem no seu momento mais frágil, quase à beira do colapso, de repente, vive a sua maior expansão. Parece lógico, né? Mas foi exatamente o que aconteceu. Hoje, a gente vai mergulhar nessa história incrível por trás da expansão da igreja. E tudo começa com essa frase aqui de Atos 8:4. É um paradoxo e tanto. Um grupo de pessoas forçadas a fugir, a abandonar tudo para salvar a própria vida, e são justamente elas que se tornam o gatilho de um movimento que, literalmente, mudaria o mundo. É fascinante. E essa é a grande questão, né? Como é que uma coisa tão destrutiva como a perseguição se transforma no combustível para a proclamação do Evangelho? Para a gente conseguir entender essa virada de chave, precisamos olhar para 3 momentos que foram cruciais. Então, a nossa análise vai passar por 3 estágios. Primeiro, o que estava acontecendo com a igreja debaixo de perseguição. Depois, qual era a essência da mensagem que eles pregavam. E, por fim, como funcionava o sistema de suporte que conseguiu sustentar todo esse crescimento. Bom, para começar, é importante entender que essa expansão não nasceu de um momento de paz, de planejamento estratégico. Muito pelo contrário, ela explode a partir de uma crise super violenta, que tinha tudo para ser o fim da história. O estopim de tudo foi a morte de Estevão, um dos líderes da igreja. O livro de Atos diz que, a partir daquele dia, começou uma grande perseguição. E não foi um evento isolado, não. Foi um ataque sistemático, em massa, contra toda a comunidade cristã em Jerusalém. E o nome por trás dessa caçada era o de uma figura implacável: Saulo. Ele ia de casa em casa, prendia homens, mulheres. O resultado? Um êxodo. Basicamente, com exceção dos apóstolos, toda a comunidade teve que se espalhar, fugindo para as regiões da Judéia e Samária. E aqui está o ponto crucial. A intenção era clara: fragmentar, silenciar a igreja. A realidade era de perseguição e dispersão, só que o resultado foi o exato oposto. Mesmo espalhada, a igreja não se desintegrou. Pelo contrário, ela se manteve forte, unida em propósito e incrivelmente ativa em sua missão. Isso nos leva a uma pergunta bem óbvia. O que é que transformou refugiados em missionários? Que mensagem era essa que eles carregavam que tinha tanto poder, mesmo eles estando em fuga para salvar a própria pele? A gente pode dizer que a eficácia da mensagem deles tinha 3 pilares. Primeiro, eles não agiam sozinhos, mas sim capacitados pelo Espírito. Segundo, a mensagem não era algo que eles inventaram, ela era totalmente fundamentada na palavra. E terceiro, talvez o mais importante, o foco era absoluto em Jesus Cristo. O exemplo de Filipe, um dos que foram dispersos, é perfeito para ilustrar isso. Quando ele chega em Samaria, o texto é super claro sobre o que ele pregava. Ele não falava da perseguição, não falava dele mesmo, nem de ideias filosóficas. Ele lhes pregava a Cristo. Simples assim, direto ao ponto. E olha só o impacto dessa mensagem tão focada. Não foi só uma aceitação teórica, não. As multidões davam atenção, aconteciam sinais, milagres, vidas eram transformadas de um jeito visível. E no fim das contas, a cidade inteira se encheu de uma grande alegria. A mensagem da cruz, quando é pregada com poder, não gera só convertidos, gera transformação social. Mas um crescimento assim tão rápido e espalhado corria um risco enorme, o de se apagar tão rápido quanto começou. E isso nos leva à última peça desse quebra-cabeça, o suporte. Como é que essa nova fé foi consolidada e sustentada? O ponto aqui é que a conversão não era a linha de chegada, era só o ponto de partida. O verdadeiro objetivo era o que eles chamavam de discipulado completo, que é um processo contínuo de formação e de amadurecimento na fé. E o que seria esse discipulado completo? Basicamente, era uma jornada em 3 etapas que os apóstolos ensinavam. Primeiro vinha a conversão, ao aceitar a mensagem. Depois, o batismo nas águas, como um sinal público dessa fé. E, por fim, o recebimento do Espírito Santo, que era visto como a capacitação para essa nova vida. O caso de Samaria mostra isso na prática, perfeitamente. Primeiro, Filipe prega, e um monte de gente crê. Assim que a notícia chega em Jerusalém, a liderança age. Eles enviam os apóstolos Pedro e João para dar suporte. E a missão deles era orar para que os novos convertidos fossem fortalecidos, completando essa iniciação na fé com o recebimento do Espírito Santo. E esse ponto era central para eles. A jornada de um novo crente não estava completa sem essa experiência com o Espírito. Não era um detalhe, um opcional, era uma parte essencial do processo, que solidificava a fé e, mais importante, capacitava a pessoa para a missão. Então, quando a gente olha para trás, para essa história toda, o que podemos aprender
Qual é o legado que fica dessa dispersão que virou missão? Bom, essa história nos deixa alguns princípios que valem para qualquer época. Primeiro, Deus tem essa capacidade incrível de usar até as piores circunstâncias para cumprir seus planos. Segundo, uma mensagem que realmente funciona é sempre centrada em Cristo e na palavra. Terceiro, o crescimento de verdade acontece quando a fé sai das quatro paredes. E, por último, crescimento sem suporte e sem discipulado não se sustenta. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para refletir. A igreja primitiva encontrou a sua maior oportunidade bem no meio da sua maior crise. E quanto a nós hoje, será que nos nossos maiores desafios não estão escondidas também as nossas maiores oportunidades de crescimento e de transformação? Fica aí a reflexão.